Reumatismo de partes moles. O termo reumatismo de partes moles, ou RPM, ou ainda conhecido como reumatismo extra-articular, faz referência às dores desencadeadas nas estruturas periarticulares, em volta das articulações, ou seja, as bursas, músculos, ligamentos, as fáscias e as enteses, que é o tecido de inserção no tendão do osso, e as bainhas tendinhas. Os quadros dolorosos são classificados natureza aguda, subaguda ou crônica, podendo resultar de fatores mecânicos, seja por excesso do uso ou por um mau posicionamento de algumas das estruturas durante determinadas atividades, ou ainda como parte do quadro das doenças inflamatórias articulares. Os quadros dolorosos podem ser localizados, como numa bursite, em um ombro, por exemplo, ou regionais, como nos quadros de dores miofaciais, por exemplo, vários pontos gatilhos em uma fibromialgia. Os termos LER, lesão por esforço repetitivo, e DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, muitas vezes são incorretamente utilizados como sinônimos de reumatismo de partes moles. As siglas LER e DORT, no entanto, não se referem ao mecanismo de lesão de alguns tipos de reumatismo de partes moles, e não a um diagnóstico, e trazem forte conotação de doenças ocupacionais. Epidemiologia das doenças reumáticas de partes moles. As entidades que se reúnem sob o rótulo de reumatismo de partes moles apresentam como denominador comum dor e rigidez músculo-esquelética. Constituem as principais causas de morbidade e falta ao trabalho, causando pesados ônus às empresas e à sociedade. Estima-se que a cada ano 7 entre 100 pessoas procurem auxílio de serviços de saúde com quadros típicos de reumatismo de partes moles. O sistema músculo-esquelético é o responsável pela estabilidade estática e dinâmica das extremidades e do tronco, ou do corpo como um todo. A eficiência da sua função de estabilização depende da integridade dos componentes estruturais, da biomecânica adequada e o alinhamento corporal e postural corretos, resultando em movimentos livres e indolores. Portanto, quando há quebra desse conjunto harmônico, ocorrem os fenômenos dolorosos e a perda progressiva da função. Embora o reumatismo de partes moles englobe a grande maioria das condições dolorosas, a maioria é resultante de traumatismos agudos ou crônicos, e geralmente são acompanhados de incapacidade temporária ou permanente. O traumatismo pode ocorrer como um acidente único e violento, com o imediato aparecimento da lesão, ou ser o resultado de traumas crônicos, resultantes de hábitos posturais ou ocupacionais que originam fadiga muscular persistente e desequilíbrio músculo-fascino-tendíneo e tensão muscular permanente ou temporária. Embora relativamente frequente, o processo inflamatório nem sempre está presente e, por isso, atualmente se adota a denominação de tendinopatia no lugar de tendinite. Reumatismo de partes moles localizados. Classificação. Para facilitar o entendimento e estudo, dividimos didaticamente que as estruturas envolvidas nos quadros dolorosos são os tendões e suas bainhas, os ligamentos, as fáscias, as cápsulas e as enteses. Os sintomas são geralmente bem localizados e as queixas específicas, como por exemplo, meu cotovelo dói, tenho dor no ombro, normalmente sem dor irradiada. É interessante observar que cerca de 90% dos quadros de dor no ombro são não articulares, derivando de estruturas como bursas, bainhas tendíneas principalmente, e menos frequentemente capsulites adesivas, que estão relacionados a processos crônicos tanto
degenerativos, inflamatórios ou como consequências, em alguns casos, de imobilidade causada por debilidade muscular ou então debilidade causada também por alteração de tônus, como no caso do acidente vascular encefálico. A articulação do ombro está muito sujeita às dores não articulares, pois trata-se de uma articulação com grande amplitude de movimentos, havendo, portanto, um prejuízo na sua estabilização. Por isso, é potencialmente a articulação mais sujeita a reumatismo das partes moles. De um modo semelhante, mais de 90% das dores localizadas no cotovelo também são de origem não articular, pois essa articulação, além do movimento de flexo-extensão, realiza movimentos de torção, a pronossupinação do antebraço, favorecendo o aparecimento de lesões. O quadro mais comumente encontrado é a epicondilite, que se trata de uma entesite, uma inflamação na junção tendíneo-óssea, podendo ser lateral ou medial, mais frequentemente mais lateral do que medial, e acomete com menos incidência a região do olecrano. E quando acontece, normalmente na região do olecrano, no cotovelo, existe um componente infeccioso. Também dores no calcanhar usualmente estão associadas à entesite da fáscia plantar, ou uma fasciite plantar. E apesar dessa condição poder estar associada a uma espondilartropatia, principalmente em homens jovens, frequentemente surge pelo excesso de uso nos corredores ou pelo uso de calçados inadequados no amortecimento do impacto do calcâneo contra o solo durante a marcha. Fazendo parte do complexo articular, existem várias estruturas, como as bursas, grupos de tendões com suas bainhas e as enteses, e seria necessário descrever todas elas. Portanto, vamos a partir desse momento, no quadro 1, relacionar algumas patologias de tecidos moles reumáticas com lugares mais comuns na prática clínica. Então, a tendinite estenosante, que é o dedo em gatilho, é mais comumente encontrada nos flexores dos dedos das mãos. A tendinopatia dos punhos acomete com maior incidência os flexores e extensores do punho. A tendinopatia de Kervin normalmente acomete o abdutor longo e extensor curto do polegar. Já os cistos sinoviais estão presentes na região do carpo e antebraço, nas baías tendíneas do carpo. Na articulação do ombro, temos a síndrome de impacto, acometendo com maior frequência o tendão do supraespinhal, a tendinopatia do cabo longo do músculo bíceps braquial, localizado na região anterior do ombro, e a capsulite adesiva do ombro, ou ombro congelado, acometendo todo o ombro, limitando o movimento de abdução do ombro, e presente também movimentos de crepitação, ou estalidos durante o movimento ascendente e descendente. Ainda nos quadros, encontramos com maior frequência a bursite subacromial na região anterior do ombro, e no cotovelo, uma epicondilite medial, conhecida como cotovelo de golfista, na região medial do cotovelo, epicondilite lateral, conhecida como cotovelo de tenista, muito mais frequente do que a medial. A contratura de Dupren já acomete a região da fáscia palmar ou fáscia plantar, que acontece um espessamento de toda a fáscia muscular. Ainda no punho, encontramos alterações no túnel do carpo, com lesões no nervo mediano, na região ventral do carpo, e a síndrome do canal Guion, onde acontece uma lesão no nervo ulnar localizado na região ventral do carpo. A tendinopatia dos glúteos médios e mínimo normalmente está relacionada com uma alteração do trocante maior do fêmur, na região lateral da coxa. A tendinopatia da passa de ganso,
Acomete a inserção no semitendinoide semimembranoso e sartório na tíbia proximal. A bursite trocantérica acomete a região trocânter maior do fêmur, também na face lateral da coxa. A tendinopatia patelar, por sua vez, acomete a porção distal da patela. A tendinopatia do tendão do calcâneo acomete a região retrocalcanhar. E, finalmente, temos na face do pé as alterações da fascite plantar, que acomete uma região determinada, anterior ou posterior, ou toda a face plantar, e a tendinopatia do tibial posterior, que acomete a região do reto malleolar medial. Tanto as bursas como as bainhas tendinosas são muito semelhantes, pois possuem uma membrana basal e são compostas por alongamento de células fibroblásticas, que, assim como as células sinoviais, apresentam funções macrófagas e secretoras. Portanto, as bursas geralmente formam uma cavidade achatada, enquanto as bainhas tendíneas são estruturas longas e tubulares. As bursas têm uma função importantíssima em proteger os tecidos moles das proeminências ósseas adjacentes. As causas mais frequentes das bursites, as suas inflamações, são as traumáticas, mas podem ser de origem inflamatória, como nas doenças metabólicas do tipo da gota e da pseudogota, doenças inflamatórias do tecido conjuntivo, como a artrite reumatoide, e, finalmente, processos infecciosos localizados. Já os tendões são formados por fibras colágenas densas, paralelas e por estruturas conhecidas como fibrócitos e fibroblastos. A principal função é conectar o músculo ao osso, tornando o esforço muscular mais eficiente, pois concentra a sua ação sobre uma pequena área. As inflamações agudas e crônicas dos tendões geralmente acontecem não nos tendões, mas nas suas bainhas, e são conhecidas como tenossinovites. Tal como as bursites, frequentemente são desencadeadas por traumatismos, geralmente associadas aos movimentos repetitivos, realizados em posturas inadequadas e que requeram o uso de força ou em alavancas que não favorecem o melhor aproveitamento muscular. O exame clínico podemos detectar discreto edema e calor local, como na figura a seguir, com crepitação, estalido ao movimento, diminuição da força muscular e espessamento ao longo da unidade músculo-tendínea comprometida. Na figura a seguir, vemos a presença de um discreto edema na região dos flexores dos dedos. Algumas tenossinovites podem se associar a um processo estenosante que diminui a bainha do tendão, como na tenossinovite dos flexores dos dedos das mãos, nos dedos em gatilho, e do tendão abdutor longo extensor curto do polegar, conhecido como síndrome de Kerven, ou ainda nos processos inflamatórios da goteira intertubercular da cabeça do húmero, conhecido como a tendinopatia do cabo longo do bíceps, que é uma patologia bem frequente na região do ombro. A entese, lembrando aqui, é o local de inserção de um ligamento, do músculo ou da cápsula articular do osso. Esses pontos apresentam terminações nervosas especiais, e o tendão se alarga e se prende diretamente na zona de inserção. Durante o movimento, as enteses são expostas a grandes sobrecargas mecânicas, visto que, normalmente, os pontos de inserção de um músculo, eles não estão associados a um menor esforço para levantar um maior peso. Elas fazem um esforço além do que seria biomecanicamente aceitável ou favorável. Frequentemente, esses pontos são agredidos em atividades esportivas e programas de condicionamento físico inadequados. Os locais mais acometidos pelos traumas diários e movimentos repetitivos levam a quadros de entesites. São a epicondilite lateral do húmero, conhecida como cotovelo de tenista,
a epicondilite medial, conhecida como cotovelo de golfista, a entesopatia da pata de ganso, na região posterior do joelho, e a entesopatia na região posterior do calcâneo e abaixo do calcâneo, dentre outras. Diagnóstico. O diagnóstico é principalmente clínico, usualmente feito pela identificação da dor, localização e quantificação numa escala de 0 a 10, onde 0 é a ausência total de dor e 10 o limite máximo imaginável de dor, e relacionando a esse sintoma de dor com alguma estrutura ou tecido específico periarticular em volta de uma articulação. Nas tenossinovites, usualmente se consegue sentir a crepitação audível ou, comumente mais facilmente identificado, colocando-se a mão sobre a articulação e executando passivamente o movimento, respeitando-se sempre o nível da dor do paciente. As radiografias nem sempre auxiliam, a não ser no caso das tendinopatias calcificadas, lesões crônicas que acudizam e que se cronificam novamente, onde observa-se uma alteração no periósteo ou na região articular. Os exames de ultrassom dependem da experiência do operador e nem sempre são confiáveis. Já a ressonância magnética pode demonstrar alterações mais importantes de estruturas comprometidas, mas não devem ser solicitadas de rotina, devido ao seu alto custo. A eletromiografia está indicada quando existem manifestações de compressão neurológica relacionada a edema de partes moles adjacentes. Importante lembrar que edema segmentados podem evoluir para alterações vasculares, alterações de pele, temperatura de local, e também pode evoluir para alterações e pinçamentos nervosos, quer seja do segmento relacionado ao dermátomo ou não. Tratamento. A opção de tratamento medicamentoso alopático seria a utilização de anti-inflamatórios, quer sejam não hormonais e hormonais. Os anti-inflamatórios não hormonais podem ser utilizados nas doses usuais e prescritas na bula, e como também outras opções, como na forma de gel, aerosol ou adesivo. A aplicação de gelo nos casos agudos com sinais flogísticos, dor, calor e inflamação, também é indicada. Na fase de recuperação, o calor na forma de bolsas térmicas ou ultrassom em ondas curtas e a aplicação do TNS podem apressar a melhora. Alongamentos e fortalecimento de grupamentos musculares envolvidos, assim como orientação postural, também é importante recurso terapêutico. Clinicamente, uma opção num quadro agudo seria a infiltração, no quadro que estamos estudando, com corticoides. E é geralmente um efeito local com menor nível de degeneração articular. Não se recomenda o uso da substância chamada triancilona em partes moles ou estruturas não articulares, pois ela pode acarregar a importância atrofia da pele adjacente. Importante destacar que a infiltração com corticoide dentro de algumas estruturas, como uma bursa, ela tem que ser controlada e a sua frequência pode provocar a formação de microcristais dentro da articulação, que pode levar a uma degeneração articular ou tendinosa precoce. Reumatismos regionais. Dentro dessa categoria estão classificados principalmente os quadros miofaciais, os quais apresentam dor com distribuição regional, segmentada, irradiada e mal definida, não acompanhando o trajeto nervoso do dermátomo típico. A dor usualmente pode ser reproduzida pela pressão sobre os determinados pontos gatilhos, conhecidos como trigger points,
Os pontos gatilhos geralmente estão localizados no músculo comprometido. Tal como os quadros localizados, as síndromes miofaciais são usualmente desencadeadas por vícios posturais, estáticos ou dinâmicos, traumatismos e excesso de uso ou podem ser desconhecidos, idiopáticos. As alterações histológicas dos pontos gatilhos são geralmente pouco significativas ou ausentes. Os quadros miofaciais pós-traumáticos usualmente ocorrem por lesão direta no músculo, como, por exemplo, uma queda ou uma torção. A melhor hipótese aceita atualmente é de que os quadros podem estar associados a distúrbios do sono com privação dos estágios 3 e 4 do sono não REM, o que é bastante frequente nos períodos de ansiedade e estresse. Uma teoria alternativa é de que existe uma deficiência de fosfatos de alta energia, levando os músculos ao estado de fadiga precoce, seguido por lesão. Aí torna-se importante a observação e a prescrição de exercícios terapêuticos, quer dosando o número de séries com o número de repetições, para que não aconteça essa fadiga no processo de recuperação funcional. Na patogênese da dor miofacial, também podem ser incluídos, além de fatores traumáticos, as alterações bioquímicas, metabólicas, neurogênicas e isquêmicas locais, e o sistema nervoso central, que atuariam junto, criando um ciclo da dor-espasmo-dor, observado na figura a seguir, a figura número 2. O diagnóstico é clínico e de exclusão. A pressão sobre o ponto gatilho causa dor ou formigamento com distribuição característica. O músculo no qual o ponto gatilho está presente usualmente encontra-se encurtado pelo espasmo, pois o espasmo é um mecanismo orgânico e fisiológico de proteção para que a alteração ela não progrida, o que resulta numa diminuição da amplitude no movimento. Tanto a contração como o alongamento do músculo desencadeia a dor. Portanto, torna-se importante a sedação do mecanismo terapêutico. A injeção de um anestésico no ponto gatilho abole tanto a dor local como a dor referida. Mas cuidado! Pode-se eliminar o espasmo protetor e se provocar novas lesões musculares, quer seja lesões de estiramento ou, às vezes, com uma sobrecarga extrema, uma lesão de rompimento tendinoso ou avulsão tendinosa. Alguns quadros de compressão de feixes nervosos podem ser enquadrados nos quadros miofaciais, como, por exemplo, meralgia parestesia. A queixa principal dos pacientes com alteração do nervo fêmur-cutâneo é de parestesia, ou formigamento, na face anterolateral da coxa. A ausência de fraqueza do quadríceps e preservação do reflexo patelar, que tem que ser testado, diferenciam esse quadro da neuropatia do nervo femoral, evitando se submeter o paciente a procedimentos diagnósticos até mesmo cirúrgicos desnecessários. Por isso, torna-se importante em todas as patologias reumáticas e principalmente no reumatismo de Parkinson, executarem-se os testes tendinosos, a saber se existe uma hiporresposta ao estímulo no tendão, ou se existe também uma distribuição relacionada a um dermatomo de parestesia ou formigamento, dependendo-se da região testada. Síndrome do desfiladeiro torácico é o nome genérico dado a diversas manifestações clínicas caracterizadas pela compressão anormal do plexo braquial, da artéria e veia subclávia, quando essas estruturas passam pelo desfiladeiro do tórax. Isto é, essa é uma região delimitada pela clavícula, pela primeira costela torácica, pelos músculos escalenos anterior e médio, além das fáscias fibrosas do longo do desfiladeiro torácico.
Ainda o síndrome do desfiladeiro torácico apresenta os fatores desencadeantes mais frequentemente as posturas viciosas dos membros superiores, mamas volumosas, musculaturas frágeis, associadas ou não a anomalias anatômicas como costelas cervicais ou hipertrofia da hipófise transversa de C7. A realização de movimentos repetitivos, principalmente as atividades que exijam longos períodos de movimentação com os braços elevados acima dos ombros abduzidos e empregando força muscular, também pode acarretar o quadro. Entenda-se atividades laborais ou atividade de treinamento desportivo, presentes principalmente em praticantes de crossfit, dentre outras situações. As queixas referidas geralmente são de sensação de edema, somente de uns lados ou dos dois lados do braço e da mão, uma fraqueza distal e a sensação das mãos frias. Síndrome tensional do pescoço. É uma doença orgânica e funcional provocada pelo trabalho com carga estática, principalmente associada à posição inadequada da cabeça, da região cervical e do membro superior. As queixas da dor cervical e dor no ombro, com quadro concomitante de cefaleia na região occipital e parietal, com duração de alguns dias e que não responde ao uso de analgésicos comuns. Ainda na síndrome tensional do pescoço, encontramos parestesias, que são formigamentos, e tonturas também. O quadro pode estar associado às alterações radiográficas degenerativas da região cervical, podendo agir como fator de causa inicial, mas geralmente a continuidade dos sintomas está relacionada às alterações do tônus muscular, principalmente dos músculos trapézio e esternocleidomastoide. Esses músculos limitam a movimentação muscular, causando a diminuição de força e sensibilidade dos membros superiores, favorecendo a manutenção de posturas viciosas, fechando o ciclo dor, espasmo muscular, dor. Portanto, torna-se importante a mobilização de grandes articulações ao exame físico e diagnóstico e ao final e início do tratamento fisioterapêutico, como aqui no caso da articulação cervical, articulação do ombro bilateralmente. Tratamento. É similar aos quadros localizados, conforme já mencionados. Normalmente opta-se tratamento medicamentoso, uso de antiestimulatórios não hormonais. Também são utilizados alguns relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina, carisoprodol ou tiazianida, utilizados quando houver importante espasmo muscular. Perante a evidência de quadros de ansiedade ou estresse, o paciente deve ser encaminhado para tratamento adequado com psiquiatria ou psicoterapeuta. Em alguns casos, existe a necessidade por parte do médico da injeção de anestésico no ponto gatilho, podendo estar indicado em determinados casos e tem ação curativa. Entretanto, existem alguns procedimentos na fisioterapia de grande valia nos próprios pontos gatilho, como a utilização da massagem para aumentar a circulação local e alívio de dor, a utilização de dry needling nos pontos de dor, a utilização de acupuntura, que libera também algumas endorfinas e libera a vasodilatação com melhora do quadro doloroso. Nos casos mais crônicos, é essencial tentar esclarecer, evidenciar a causa do quadro e corrigir eventuais vícios posturais. Observações importantes. A orientação quanto à prevenção de novos surtos deve ser estabelecida a partir da identificação da sua causa da lesão e dos fatores que predispõem essa causa e desencadeiam o processo de dor. A adequação nas atividades profissionais e de lazer e a manutenção do equilíbrio entre a parte
muscular e articular são fundamentais para obter sucesso no tratamento e na prevenção de novas lesões. A abordagem terapêutica deve buscar o restabelecimento do equilíbrio fisiológico e biomecânico, pois somente com a normalização funcional chegaremos a uma cura das lesões.